Oi, tudo bem? Eu sou o Otário. E o Marco Civil da Internet foi aprovado pela Câmara dos Deputados. A partir de agora, teremos uma internet neutra, segura, livre de traffic shaping e de empresas filhas da com o consumidor. Oh, que legal! O Marco Civil da Internet ainda será analisado pelo Senado, e caso aprovado, irá para a sanção presidencial. Se isso acontecer, o Brasil será o primeiro país democrático no mundo a possuir uma Constituição exclusiva para a internet. A principal bandeira utilizada pelo Marco Civil foi a defesa da neutralidade da rede, a qual determina que o tráfego na internet seja tratado igualmente, ou seja, sem discriminação com base no conteúdo, serviço, aplicação e por aí vai. O artigo 9º, que trata da neutralidade da rede, determina que o responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica, ou seja, igual, quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem, destino, serviço, terminal ou aplicação. Isso significa o seguinte: empresas de banda larga como NET e GVT ficariam impedidas de vender planos que permitissem o uso apenas de aplicativos específicos como Facebook, YouTube, Skype, além de ficarem proibidas também de praticarem o maldito traffic shaping, que é um recurso muito utilizado por elas para reduzir a velocidade de determinados aplicativos de internet e com isso mascarar a péssima estrutura da internet brasileira, que além de cara, é extremamente lenta. Porém, infelizmente, não é de apenas neutralidade da rede que é feito o Marco Civil. Junto com ela, ganhamos também uma série de brechas ou armadilhas jurídicas que poderão gerar ainda mais censura e invasão de privacidade na internet brasileira, ou ainda comprometer a própria neutralidade da rede. Não acredita? Então vamos dar uma olhada mais detalhada nos principais pontos do texto aprovado pelos deputados, em 25 de 3 de 2014. No artigo 9º existe o seguinte parágrafo: a discriminação ou degradação do tráfego será regulamentada nos termos das atribuições privativas do Presidente da República, previstas no inciso 4º do artigo 84 da Constituição Federal. Para fiel execução desta lei, ouvidos o Comitê Gestor da Internet, o CGI, e a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. E somente poderá decorrer de requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada dos serviços e aplicações e priorização de serviços de emergência. Apesar de, teoricamente, isso restringir um pouco a atuação do Presidente da República, não garante neutralidade da rede, já que bastaria uma canetada presidencial para estabelecer algumas exceções técnicas ou emergenciais. Por exemplo, através do lobby de grandes operadoras como NET, Embratel, Claro, Oi, TIM, GVT, a prática do traffic shaping poderia ser instituída e legalizada, sob uma alegação estritamente técnica, já que, devido à incompetência e falta de investimento na ampliação da estrutura da banda larga brasileira, o traffic shaping seria a melhor solução para tapar esse buraco e evitar uma completa pane na nossa internet. Será que se tivéssemos mais concorrência no setor de telecomunicações brasileiro, teríamos que ficar nos preocupando com esse tipo de coisa? Não. Além disso, estabelecer que o Presidente da República irá ouvir a opinião do CGI ou da Anatel não significa nenhuma, mesmo porque essas instituições não teriam o poder de impedir ou vetar uma decisão presidencial. E lembrando que essas instituições foram criadas pelo próprio governo, ou seja, dificilmente um cachorro morde a mão do próprio dono. E quando morde, apanha. No artigo 13, que trata sobre os registros de conexão, que são as informações referentes à data e hora de início e término de uma conexão à internet através de um computador, temos o seguinte texto: na provisão de conexão à internet, cabe ao administrador de sistema autônomo respectivo o dever de manter os registros de conexão sob sigilo em ambiente controlado de segurança pelo prazo de 1 ano nos termos do regulamento. A responsabilidade pela manutenção dos registros de conexão não poderá ser transferida a terceiros. Em qualquer hipótese, a disponibilização requerente dos registros de que trata esse artigo deverá ser precedida de autorização judicial, conforme disposto na seção 4 desse capítulo. Apesar desse artigo trazer um pouco mais de segurança para os dados pessoais dos clientes, proibindo que provedores como NET ou GVT vendam ou vazem essas informações para terceiros sem o consentimento da pessoa, existem algumas armadilhas dentro dele. Todo internauta brasileiro será grampeado pelos provedores, mesmo que esses provedores não necessitem dessas informações. Ou seja, todos que acessam a internet serão tratados como potenciais criminosos, que precisam ter seus dados armazenados por um determinado período para futura verificação. O armazenamento dessas informações deveria ser facultativo, e caso o provedor realmente necessite dela,
Então esses dados deveriam ser armazenados de forma segura, proibindo a sua divulgação para terceiros sem a prévia autorização do usuário. Além disso, por que guardar essas informações pelo prazo de 1 ano? Por que o governo está tão interessado em manter os registros de conexão de toda a população? Pedir autorização para um juiz grampear um criminoso que está sendo investigado? Tudo bem, mas grampear toda uma população, independentemente de culpa? Aí já é demais, né? E depois vem o governo reclamar que está sendo espionado pelos Estados Unidos. Já temos o TSE querendo armazenar todos os nossos dados biométricos. Agora querem gravar também todos os nossos registros de conexão na internet? Os registros de acesso a aplicações de internet, como páginas de Facebook e YouTube, são tratados no Marco Civil através do artigo 15. O provedor de aplicações de internet, constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos, deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet sob sigilo em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6 meses, nos termos do regulamento. Assim como no caso dos registros de conexão, se um site não precisa armazenar informações de acesso aos seus aplicativos, então por que obrigá-los a fazer isso? Mais uma vez, o texto deveria tornar facultativo o armazenamento dessas informações. E apenas se a empresa necessitar de fato desses dados, é que deveria haver a exigência de armazenamento de forma segura e sigilosa. Será que alguém com o mínimo de bom senso acredita que um criminoso virtual de verdade irá se utilizar dos métodos convencionais para acessar aplicativos de internet? Tá de né? Mas nem tudo é tão ruim assim. Um dos pontos positivos do Marco Civil é o artigo 18, que diz que o provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. O que é excelente. Afinal, responsabilizar empresas como Google, Facebook, Twitter ou quem quer que seja pelo conteúdo produzido por terceiros seria o mesmo que condenar uma empresa que fabrica martelos pelo assassinato cometido por um criminoso que se utilizou desse martelo para matar alguém. Seria ridículo, né? Mas logo em seguida, no artigo 19, temos o seguinte texto. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura... Oh, que legal! O provedor de aplicações de internet, como por exemplo o YouTube, somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais encontradas. Agora, como é que o YouTube, por exemplo, conseguirá remover todas as cópias de conteúdo considerado infringente? Milhares e milhares de usuários repostam vídeos censurados pela justiça todos os dias. Nesses casos, quem seriam os culpados? Os usuários ou o YouTube, que não conseguiu ser mais rápido que os uploads? O resultado disso poderia ser que algumas empresas, com receio de serem punidas, poderão censurar conteúdo de forma indiscriminada, simplesmente para evitar possíveis brigas judiciais. Ou seja, adeus liberdade de expressão. Mas calma, porque nada é tão ruim que não possa ficar ainda pior. Nesse mesmo artigo 19, existem 2 parágrafos que dizem o seguinte. As causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes de conteúdo disponibilizados na internet relacionados à honra, à reputação ou a direitos de personalidade, bem como sobre a indisponibilização desses conteúdos por provedores de aplicações de internet, poderão ser apresentadas perante os juizados especiais. O juiz, inclusive no procedimento previsto no parágrafo 3º, poderá antecipar total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerando o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Nesses parágrafos existe uma brecha gigantesca para a censura, já que um magistrado qualquer de um juizado especial, onde sequer há necessidade de um advogado, teria o poder de decisão com efeito imediato para censurar conteúdo na internet. E aí, não consegui entender o tamanho do problema? Então eu vou dar um exemplo prático. Imagine que eu fiz um vídeo no YouTube onde eu falo sobre um determinado político ou presidente de uma empresa. Então essa pessoa vai a um juizado especial dizendo que eu estaria denegrindo a sua imagem ou honra. O juiz do juizado especial, sob a alegação de que poderia existir dano irreparável ou de difícil reparação, poderia solicitar a imediata remoção do meu vídeo antes mesmo de eu entrar com uma ação recorrendo da decisão em uma instância superior. E agora, entendeu o perigo de uma cláusula como essa? Sem contar que o que seria um receio de dano irreparável ou de difícil reparação? Por acaso existe dano pior do que a morte? Mesmo assim,
Existem leis que estabelecem valores e prazos para que um assassino cumpra sua pena e repare o dano causado. Por que será que um simples texto, imagem ou vídeo na internet necessitaria de um tratamento especial ou de um serviço de censura expresso? Não. E nesse exemplo, eu citei um vídeo de YouTube, mas isso poderia ocorrer em qualquer post de blog, rede social ou mesmo em site de notícia. E aí, essa brecha é ou não é um ataque direto à liberdade de expressão? Portanto, além das modificações apontadas nos artigos anteriores, temos que exigir que o artigo 19 inteiro seja removido, ou pelo menos os seus parágrafos 3º e 4º. A ideia do Marco Civil como um todo não é ruim, mas leis mal escritas, como é o caso, servem apenas como um presente de grego, e ainda mais a vida da população brasileira. E quer saber o que você pode fazer para melhorar isso? Além de compartilhar esse vídeo, na descrição dele existe um link com o telefone e e-mail de todos os senadores. Entre em contato com eles. Vamos pressioná-los para que modifiquem esses artigos que transformaram o Marco Civil em um verdadeiro cavalo de Troia.